Deus. Estou feliz de estar de volta depois de 2 domingos fora, quase mais de 15 dias que estive em missão e vocês deram um suporte de oração, e não só de oração, mas também de apoio à viagem. A viagem foi um sucesso. Vocês receberam um relatório nesse boletim desse domingo de hoje, né? E foi uma bênção, muito trabalho. Deus realmente agiu, usou, o nome dele foi glorificado, não só nas 2 igrejas que eu preguei, uma de língua portuguesa lá na cidade de Dallas e a outra a americana lá na cidade de Seattle, na região de Seattle ali, Lakewood é o nome da cidade. E no meio o Congresso Nacional da ECO. Nós somos ECO Brasil, filhas da ECO Americana, que é uma denominação presbiteriana, evangelical. Somos reformados, né, por sermos presbiterianos e missionais. E isso nos dá uma alegria muito grande, uma honra muito grande, né, naquilo que nós representamos. E foi uma bênção também. Tive o privilégio de dirigir uma das oficinas lá durante o congresso e a gente foi muito abençoado. E eu quero agradecer a vocês, né, pelo suporte e oração que deram. Eu quero então começar orando por isso, agradecer a Deus por os últimos 15, um pouco mais de 15 dias que eu estive lá e que pude voltar em paz e, né, estar aqui em paz e ver a igreja em paz também. Vamos orar? Ó Senhor, eu quero colocar diante do Senhor os nossos pedidos de oração, começando por esse. E é uma alegria poder chegar diante do Senhor e agradecer pelo tempo que passei lá nos Estados Unidos e pelo tempo que o Senhor cuidou de mim lá, da minha família e do povo do Senhor aqui desse lugar. É uma bênção muito grande e eu quero agradecer ao Senhor. Meu coração é grato por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer porque o nome do Senhor foi honrado e pedir ao Senhor que o Senhor continue usando essa comunidade de fé, a nossa igreja missional do caminho, e abençoando também, ó Deus, a minha vida enquanto o Senhor me manda aqui e para aqui e para colar. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. O nome do Senhor seja louvado. Em nome do teu Filho eu oro. Amém. Amém. Eu quero orar por um motivo que está chegando agora, em breve, dia 23. Nós fomos convocados, já tem algumas semanas, na verdade, o Conselho convocou a Assembleia Geral, e eu como presidente do Conselho, na atribuição que me é peculiar, nós convocamos a Assembleia Geral Ordinária, que ela é para receber relatórios de como que nosso ano aconteceu. Então, é uma assembleia que é muito importante, porque você vai ouvir o que aconteceu em 2024 e o que nós estamos prevendo ou planejando e apontando para 2025. E também esse ano de 2025 vencem os mandatos dos nossos oficiais, diáconos, diaconisas, presbíteros e presbíteras. O Conselho define que a cada 3 anos nós façamos novas eleições. E isso é uma ação estatutária nossa que nós cumprimos com fidelidade. Também acontecerá no dia 23. Então, antes de falar do como é que vai acontecer, 8h30 da manhã, nós estamos chamando a gente para o domingo, para um café comunitário. Cada um vai trazer uma coisinha. Tem uma lista lá fora com o pessoal de plantão. Você coloca ou quantas pessoas de sua família, e o que você vai trazer. Então, às 9h, logo depois do café, a gente começa com a Assembleia Geral Ordinária, ao mesmo tempo que a gente vai fazer a Assembleia Geral Extraordinária, que é para a eleição. A Assembleia Geral Extraordinária só pode ser convocada com objetivos colocados na convocação. E o objetivo é um só: eleger oficiais para as nossas funções do diaconato e do presbiterato. Então você tem que orar por isso. Estou pausado aqui. São esses homens e mulheres que vão dirigir a nossa igreja nos próximos 3 anos.
É um assunto muito sério. Se você ainda não indicou ninguém, ali atrás também, junto com o pessoal de plantão, nós temos um formulário que você vai falar assim, você coloca o seu nome, eu, fulano de tal, fulana de tal, quero indicar os seguintes fulanos para a diaconia e para o presbiterato. É claro que essas indicações vão passar, eu vou perguntar, né, fulano de tal, você foi indicado, você aceita? Não, não aceito. Ou então eu vou falar, não, esse fulano não está qualificado, porque tem as qualificações estatutárias, para que eles possam ser diáconos ou presbíteros. Até mesmo, por exemplo, a idade tem que ser a maioridade na nossa legislação brasileira, pelo menos 18 anos. Tem que ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus e um tempo de igreja. Então, só para dar um exemplo. Tem outras coisas, mas é só para falar. Mas eu preciso que vocês orem e pensem por isso. Isso já está no boletim, já tem um mês. E a gente precisa entender que hoje é o último dia. Eu vou orar por isso. Você precisa fazer. Você não pode se colocar lá, eu quero me indicar. Não funciona assim. Alguém te indica. E o conselho vai avaliar e vai trazer os candidatos para o dia 23. Um pouco antes do dia 23, nós já teremos o quadro de candidatos. Eles são eleitos por voto livre. Normalmente a gente faz via um programinha e a gente vota aqui assim. É aplicativo, né? Não sei o que é o aplicativo que põe. E você vota e logo que você votou, acabou o tempo de eleição, a gente encerra e a votação está feita. Então é bem prático. Mas enquanto isso nós estamos recebendo as informações daquilo que aconteceu. Então vamos passar amanhã de domingo, dia 23, presta atenção, é uma vez por ano. É uma vez por ano. A gente vai passar de 8h30 até as 11h30 aqui na igreja. Uma festa. Os meninos vêm, a gente dá um jeito. Eu nem conversei com o Juliano, mas nós temos que ver um jeito, porque café comunitário vai ter, nós vamos ter que arrumar um lugarzinho para esses meninos lá embaixo. Mas é importante a gente fazer isso com muita responsabilidade. Vamos orar por isso? Eu não sei como é que você vai ficar. Eu vou ajoelhar. Eu vou ajoelhar aqui na frente, onde eu estou. Porque isso é muito sério. Nós vamos eleger as pessoas que vão dirigir a nossa comunidade de fé pelos próximos 3 anos. O nosso sistema de governo, ele é democrático representativo. Democrático porque todos nós votamos e escolhemos. Ele é representativo porque a partir do momento que nós escolhemos, essas pessoas decidem por nós. Isso é lindo, né? Aí a gente descansa em Deus que vai usar essas pessoas para fazer cumprir o propósito dele para nós nesse bairro, e a gente tem ali nas nações. É o que a gente sempre fala. A nossa visão, eu vou ler aqui, é uma igreja autêntica, acolhedora, comprometida com o evangelho e a educação, atuante e forte no estabelecimento do reino de Deus no bairro Buritis, onde estamos sitiados, e nas nações. Vamos orar? Você vai pensando nas pessoas que você quer indicar, ou para o presbiterato, ou para o diaconato. Eu vou ajoelhar aqui e vou orar. Jesus! Que coisa importante que o Senhor nos dá. O Senhor nos chama a responsabilidade de escolher os homens e mulheres líderes dessa igreja. Isso é muito sério, Senhor. Nós confiamos em Ti, confiamos na Tua sabedoria, confiamos no Teu poder, confiamos no Senhor que sabe todas as coisas e promove todas as coisas. Eu quero colocar a vida de nossa igreja nas Tuas mãos. E que o Senhor levante homens e mulheres que sejam comprometidos, completamente comprometidos com o Senhor, comprometidos com a obra
nessa igreja que o Senhor nos deu como família. Eu peço ao Senhor nessa hora, nessa semana, nesses dias que antecedem a eleição, que o Senhor coloque pessoas no nosso coração para que possamos ter um grupo que represente a nossa comunidade, mas acima de tudo, que ame ao Senhor e sirva a causa. Tem misericórdia de nós, traz homens e mulheres para servir ao Senhor nesse lugar com alegria, com desprendimento. Servir com seu tempo, com seu tesouro e com seu talento. Eu coloco a vida de nossa comunidade de fé em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, a última oração que eu quero fazer é pedir a Deus para abençoar esse ano de 2025. Nós estamos colocando uma pitada de evangelização ou evangelismo na nossa temática. Vai envolver a gente. A gente já está fazendo um trabalho e vocês vão receber, normalmente vocês vão receber logo quando chegam. Não vão embora antes de receber o tag. Eu estou chamando isso de tag. Cada domingo você vai receber um papelzinho desse. Você tem recebido, né, desde janeiro. E o nosso desafio desse mês é uma ação bondosa intencional. Mas sem querer não. O que eu vou fazer? Para que eu faça isso, eu preciso me consagrar. E nós estamos falando da consagração do tesouro, já pregamos sobre isso, falamos sobre os talentos, 2 domingos atrás, tesouro, domingo passado, talentos, e hoje eu vou falar sobre o tempo, consagração dos 3 T's para Deus. E hoje, a frase da noite é, ouve o que eu vou dizer. Você vai levar para casa, pregar isso em algum canto lá. Geladeira, onde for. As aparentes derrotas não podem deter o propósito de Deus para a sua vida. Vamos orar. Ó Senhor, que a boa mão do Senhor venha e nos abençoe com essa proposta de levar o Evangelho a todas as pessoas. Dá-nos intencionalidade para isso. E que pessoas recebam o chamado, respondam positivamente e venham a conhecer o único Salvador do mundo, Jesus Cristo. Por isso, ajuda-nos a ser instrumento da Tua graça nesse sentido. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Marco Antônio, pega para minha água aqui, que eu estou olhando ali, eu esqueci. Mas eu já estou querendo tomar um golinho d'água. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre a consagração do tempo. Eu acho que vocês podem entender que tempo é fundamental, essencial para a nossa vida feliz e produtiva. Na verdade, o tempo é a nossa vida. E se eu preciso viver bem, eu preciso ter um tempo, vivendo um tempo de qualidade. Isso eu não estou dizendo, falando de lazer, da vida nossa no dia a dia só. Eu estou dizendo que um tempo de qualidade para a glória exclusiva do nosso Criador. Aqui, tempo é mais do que 24 horas. Tempo é mais do que isso. Mas a única coisa que nós temos é o tempo. É o que Deus nos deu. Mas sabe por que ele não é só linearidade ou pontualidade? Porque o tempo se mistura. Ele parece mais uma espiral do que linear e pontual.
Sabe por quê? O passado nosso, no presente e aquilo que a gente pensa do futuro se misturam. Tudo isso se mistura com nossas emoções, com os nossos anseios, com as nossas lembranças. Pensamos naquilo que a gente já conquistou, daquilo que a gente não conquistou. Pensamos ainda isso lá no passado, né? Pensamos no hoje, aquilo que ainda nos falta, ou aquilo que a gente já conquistou também. Já apontamos para o futuro e dizemos assim: puxa vida, ainda tem coisas que eu quero atingir, tem sonhos e planos. Então o elemento tempo, ele se torna vital, porque ele está lá no passado, ele está no futuro, e hoje eu preciso vivê-lo. Não podemos desperdiçar tempos. Ou tempo. Porque é tudo que nós temos. É o tempo. E muitas vezes não temos o tempo de qualidade que desejamos e vivemos uma vida, eu vou usar uma palavra meio dura, mas vivemos uma vida miserável. Porque não damos o devido valor ao tempo e aquilo que Deus tem para nós. Eu preciso desafiá-lo nessa noite a pensar sobre isso. Como é que você tem usado o seu tempo? Como é que esse tempo tem sido colocado na sua vida? É um presente para você todo dia que você acorda. Tem sido isso para você. Eu quero ler um texto, vai lá, Carolzinha, para mim. Profeta Joel, capítulo 2, versos 23. Eu vou ler 23 a 25. A perícope, eu ouvi o Marcelo falando o termo perícope, eu fico assim feliz, porque vocês entendem já esse termo perícope. A perícope é um texto que não pode ser dividido. A perícope desse texto de Joel começa no 18 e vai até o 27. São promessas de Deus para uma vida farta. E eu estou falando que tempo é vida, então eu estou falando de tempo farto. Joel, eu vou ler só esse trechinho, depois em casa você vê toda a perícope lá. Joel diz assim, é Deus falando: ó povo de Sião, alegre-se, regozijem-se no Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. É Ele que envia muitas chuvas, as de outono, as de primavera, como antes fazia. Eu vou ler até o 25, tá? Pode ver 24, isso. As eiras com essas chuvas ficarão cheias de trigo, e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. A palavra da NVI diz assim: vou compensar vocês. Troca esse texto aí para a versão revista atualizada, por favor. Eu vou restituir a vocês. Eu gosto desse termo. Compensar na NVI, agora a versão revista atualizada, eu gosto dele. Vou restituir os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto assoador, pelo gafanhoto destruidor e pelo gafanhoto cortador. Meu grande exército que enviei contra vocês. Ó Deus, que o Senhor aplique esse texto nas nossas vidas e ajuda-nos a entender em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o Joel está falando o seguinte, que Deus é o Deus dono de todas as coisas. Ele tem o poder de restituir tudo. Ele tem o poder de fazer as coisas novas. Ele tem o poder de trazer as chuvas nos devidos tempos para que todas as coisas brotem. E eu vou usar esse texto que Deus está falando para Israel como um todo, como a vida deles como um todo. Mas eu vou usar essa palavra: restituirei a vocês aquilo que foi roubado de vocês. Esse texto é rico, mas ele informa para nós, a primeira coisa que ele informa para nós, que Deus, Yahweh, é o Deus do tempo, o Senhor do tempo. Tempo esse que nós conhecemos pelo relógio, pela linearidade, porque a gente deita e acorda, porque nós somos sujeitos a essa dimensão que Deus nos colocou debaixo desse sol. Essa vida terrestre que nós vivemos, aqui ó, para mim, o nosso lar temporário. Isso aqui não é o nosso fim não, aí.
E eu penso nesse tempo que nós estamos aqui, e eu quero considerar o Deus relógio como sendo aquele que se assenhora sobre nós, nos nossos passos diários. E é esse Deus relógio que nos força a viver em função do seu chamado, que muitas vezes é cruel. Acordamos, alimentamos, a gente come, acorda e vai dormir. Não é porque a gente está pronto para isso, mas é porque o relógio fala que é hora. É hora de vir para a igreja. Pem, 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 pem. É hora de vir para a igreja. Agora é hora de dormir. Pem, pem, pem. É hora de dormir. Amanhã cedo, pem, pem, pem. É hora de acordar. É o relógio que se assenhora sobre nós muitas vezes. Os gregos, eles têm um conceito interessante. A gente tem que lembrar que a Bíblia é recheada de informações com o povo de Israel, do Oriente Médio, até mesmo com aquela vida da Mesopotâmia, antes da Constituição de Israel. É diferente da gente, os conceitos e pensamentos. Os gregos têm uma informação muito interessante sobre tempo. Eles pensam em tempo em duas perspectivas. Uma delas é isso que a gente chama de cronos. Esse tempo que eu estou falando aqui debaixo do sol que nós vivemos. Esse é o termo grego para definir o tempo do relógio, do Deus relógio, que muitas vezes ele é imperioso sobre nós. Aí Joel vai falar o seguinte: mesmo esse tempo que já foi, eu vou restituir, eu vou fazer novo. Aquilo que foi roubado de vocês, dos gafanhotos, e eu acho engraçado o seguinte, que muitas vezes a gente acha que aquilo que acontece de estranho na nossa vida e até mesmo de perdas na nossa história, é coisa do capeta. E esse texto está dizendo muito claro que todos os gafanhotos, e Joel faz questão de listar todos aqueles que comeram, roubaram aquilo que era direito do povo que plantou com muito suor. Ele falou assim: esse é o meu exército. Sabe por que ele está dizendo isso? É porque ele controla a sua vida e a minha vida a despeito das coisas boas ou das coisas ruins. Deus prometeu aqui para nós que mesmo o tempo que se foi, que pensávamos que nunca mais voltaria, Ele promete restituir, devolver. E essa é uma forma muito terna, olha o que eu vou dizer, muito terna, que Deus entra na nossa dimensão linear e limitada e faz um milagre. Milagres cotidianos. Porque o Senhor do tempo, que é o Criador dele, foi Ele que instituiu o tempo, Ele quer nos restituir aquilo que nos foi tirado. Ele quer devolver o tempo que nos foi roubado. Fomos roubados pela falta de entrega de sua vida a Deus. Aí ele vai embora o tempo. Se você não entregou, vai ser tirado a alegria, a paz da vida. Sabe como é que seu tempo é roubado? Com as mágoas que vão se arrastando e a gente vai pondo nas costas e carregando esse saco pesado. A cada dia mais difícil. Nós vamos sendo roubados quando as lembranças dolorosas nos assombram todos os dias. Nós não conseguimos ver livres dela. Nós somos roubados quando nós esquecemos de liberar e receber perdão. Nosso tempo é roubado dessa forma. Quando eu faço isso, é permitir que o nosso tempo seja tirado de nós. Quando a gente tem atitudes como essa. E tirando de nós as nossas energias mais vitais, como alegria, esperança, fé, coragem, amor, determinação e paz. Mas eu quero ter uma boa notícia para vocês, e a boa notícia de Joel. O Senhor do tempo quer restituir a você, nessa noite, nesse tempo de hoje, aquilo que lhe foi roubado e aquilo que por algum motivo, quaisquer motivos, foi tirado de nós. E lembrar que Deus muitas vezes continua usando o exército dele, qualquer coisa, em qualquer jeito,
Ele é o dono de todas as coisas, continua no controle de todas as coisas. Ele usa o que Ele quiser, Ele usa o gafanhoto para destruir, porque a vida da gente se afastou dEle. Se você tem se afastado do Senhor, o seu tempo tem sido minado, destruído, roubado. Deus continua no controle de todas as coisas. Quando as chuvas vêm e alagam, quando a seca assola e não cai uma gota d'água, nessa criminalidade que nos amedronta, nas imensas decepções da vida que passamos, nas aparentes derrotas e desilusões, nas promessas que não se cumpriram ou às vezes parecem tão demoradas, na direção das coisas que estão sendo mudadas, mudando o canal da gente, na imperiosa e determinada ação do tempo da nossa existência, porque olhamos para o espelho e vamos vendo que estamos envelhecendo e não há como deter isso. Na falta de controle sobre o nosso destino, na necessidade de vigiar constantemente para não tomarmos decisões que trarão dor e sofrimento para nós e para os nossos. Ele continua no controle. Mesmo a gente comportando dessa forma. Sabe por quê? Olha aqui, pessoal. O gafanhoto veio e roubou tudo que tinha daquele período. E Deus está prometendo nessa perícope restaurar tudo para eles. Mas aquilo aconteceu porque eles se desviaram do Senhor. A perícope anterior está dizendo isso para eles. Vocês desviaram do caminho, agora serão punidos. Aqui para mim, há consequências na vida. Pessoal, há consequências na vida. Deus é perdoador. Deus é gracioso. Mas há consequências em cada decisão que tomamos. Nós mesmos somos aqueles que somos os maiores responsáveis por destruições nas nossas vidas. Por gafanhotos que invadem a nossa plantação, afetam totalmente a nossa colheita, quando não permitimos Deus agir de forma amorosa e firme conosco. Eu vou repetir, amorosa e firme, é assim que educamos crianças. É assim que as crianças devem ser educadas. Fica aí a dica para você. Uma postura amorosa, mas firme. A maioria de nossos dilemas e problemas, aqui pessoal, olha para mim. A maioria de nossos dilemas e problemas, meus queridos, somos nós mesmos que causamos. A maioria deles. É claro que com toda certeza, todas as nossas más decisões, todas as vezes que a gente tropeçou em não colocar diante dele e descansar, ele continua no controle do seu tempo, do meu tempo, desses 70, 80, agora eu estou tendo que aumentar, 90 anos, que estão previstos para cada um de nós. Isso precisa fazer sentido para você. Ele continua no controle, apesar de você. Ele continua no controle da minha vida, apesar de mim. Eu sei que tem situações difíceis que a gente passa, e muitas vezes nós nem compreendemos por que o Senhor do tempo permite que isso aconteça conosco. Mas eu quero dizer que Ele é o dono do tempo. Olha para mim, Ele é o dono da criação dEle. Ele é seu dono. Ele faz como bem lhe aprouver. Isso precisa fazer sentido para você. Isso não nos tira a responsabilidade de tomarmos decisões melhores. Mas Ele continua controlando tudo e tudo mesmo. Por isso que Ele deseja renovar o nosso tempo, aqui no agora, nesse tempo debaixo desse sol. Restaurar a nossa esperança, restaurar a nossa alegria para o dia de hoje. Mas eu preciso me lembrar que será no tempo devido dEle. Porque Ele é Senhor e Yahweh. Ele continua no controle.
E aqui, olha para mim. Essa notícia é excelente. Eu consigo descansar, fazer o meu melhor e saber que nem sempre eu vou acertar. Saber que Ele está controlando. Ele está de forma intencional dirigindo a sua vida com as suas boas e as suas más decisões. Ele está de forma intencional dirigindo o seu tempo. Ele tem um tempo certo para trazer o seu parceiro, seja namorado, namorada, marido ou mulher. Ele tem um tempo certo para curar a enfermidade ou não curar a enfermidade. Ele tem um tempo certo para interferir no seu relacionamento desajustado. Ele tem o tempo certo. Ele tem o tempo certo para a promoção que você está tão desejando, que você tanto almeja. Ele tem um tempo certo para o emprego que você sonha ou o concurso que você quer passar. Ele tem o tempo certo para a aquisição da sua casa própria ou para a compra de um novo carro. Ele tem um tempo certo para aquela mudança que você tanto quer que aconteça na sua vida. Ele tem um tempo certo na vida dos seus filhinhos. Ele tem um tempo certo na vida dos seus meninos. Ele tem um tempo certo para a chegada do novo bebê. Tem. Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Olha para mim. Eu só preciso entregar a minha vida nas mãos dele e fazer tudo o que eu posso da melhor forma possível. Tomar boas decisões, ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Eu quero falar de uma outra perspectiva de tempo, que eu falei que é o Cronos, né? Dessa linear, desse nosso relógio, do Deus que controla a nossa vida, levanta, acorda, come, não come, essas coisas todas. Mas eu quero ler um texto interessante também. Ele está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versos 14 e 15. Eclesiastes 3, versos 14 e 15. Diz assim o texto sagrado. Eu sei que tudo quanto Deus faz dura ou durará eternamente. Tudo que Deus faz vai durar eternamente, porque Ele tem propósito e plano. Nada lhe pode acrescentar e nada lhe pode tirar. Isso faz Deus para que nós, os homens, o temam. O que é, já foi. Eu gosto dessa coisa poética. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Essa é a frase que eu quero que vocês guardem. Deus fará renovar-se até mesmo o que passou. Eu estou juntando o texto de Ageu com o texto de Eclesiastes. E falar assim que Deus tem um plano para restituir a vocês aquilo que foi roubado muitas vezes porque nós permitimos. Mas Ele também quer renovar aquilo que foi desgastado, aquilo que precisa ser trazido como novo. Esse é o tempo que é chamado pelos gregos de kairos. O cronos é o cronológico, cronologia. O kairos de Deus é o tempo perfeito. É a maneira de entender que Deus, ele chama o tempo de kairos. Nós chamamos de cronos, nessa coisa linear. Mas Deus, ele tem um cuidado para conosco, que ele quer implementar no nosso cronos o kairos dele. Aquilo que é o tempo perfeito. Aquilo que é o tempo apropriado. Mas primeiro ele precisa achar lugar no seu coração para que isso aconteça. Senão vem o gafanhoto e leva tudo. Ele precisa achar lugar no nosso coração. E achar lugar no nosso coração tem a ver com fé, com confiança, com esperança, com entrega, com rendição. Isso muda a minha perspectiva sobre as questões naturais do tempo. É simplesmente isso. Deus quer entrar na sua vida e renovar em você o tempo apropriado para todas as coisas. Esse tempo kairos nos remete, para mim, nos lança nos braços ternos do Pai.
que nos abraça e nos dá paz. Aperta com força a gente contra o peito dele. Mas sabe qual que é o problema? Ao invés de corrermos para o Pai, nos entregarmos para Ele e fazermos essa ação de realmente confiança, fé, entrega, nós gostamos de ditar para Deus como que Ele deve agir para conosco. Não é verdade? A gente sempre tenta dar uma mãozinha para Deus ou então informar para Ele que a melhor forma de você fazer é assim, tá? Aí ele ri da gente, ele faz assim. Você não sabe o que eu tenho para você, mas eu tenho para você é paz, é abundância, é vida abundante. Eu sei que tem situações de vida difíceis na vida da gente que a gente não entende, mas Deus está ali usando esse tempo para tratar a gente. E Ele quer renovar a nossa energia, o nosso tempo, o seu tempo. Tinha uma canção que a gente cantava lá atrás, assim: tudo lindo tu fazes em teu tempo, Senhor, me mostra cada dia, que enquanto o Senhor me guia, sejam lindas as palavras em seu tempo, no tempo dele. Você precisa confiar que Ele tem o melhor para você. Para de ficar esperneando. Para de ser birrenta. Para de ser birrento. Quando você esperneia e tenta não aceitar, você está dizendo para Ele, em alto e bom tom, que você não confia nele e nem na direção que Ele tem. Dou um exemplo aqui, que é terrível. Quando você está dirigindo, você está sendo guiado por um excelente GPS, você conhece a região e está lá dirigindo, aí chega alguém e fala assim: você sabe para onde você está indo? Não é bom ir para aquele lado, não. Quem está dirigindo deve olhar e falar assim: pelo amor de Deus, se você já passou por isso, você já passou raiva, né, de alguém tentando falar para você onde você vai, e você sabe para onde você está indo. Eu acho que é assim que Deus deve se sentir. Como se fosse possível Ele se sentir assim como nós. Mas eu preciso dar uma analogia de sentimento. Eu acho que Ele se sente assim: meu filho, eu sei o que eu estou fazendo, sou. Descansa, sou. Eu sei que tem coisas diferentes que a gente não consegue entender, mas eu preciso confiar nele, descansar nele. Ele está dirigindo a minha vida. Ele tem o melhor GPS. Ele conhece toda a nossa estrutura. E Ele sabe para onde nós estamos indo, porque Ele é o nosso Deus e Pai que age no kairós dEle, no tempo apropriado dEle. E Ele age através do cronos, que Ele vai restituir, renovando a minha alegria, a minha esperança, a minha paz, meu amor. É renovando o nosso tempo, criando novas oportunidades. É permitindo que os nossos desafios e sonhos sejam sonhados novamente. Certo que muitas vezes Ele faz isso sem você pedir. Ele troca o canal da sua existência, porque Ele sabe tudo e conhece tudo e planejou o melhor para você. Ou você não é um acidente. Ele está dirigindo a sua vida. Quando tomamos aquelas decisões que a gente fala assim: ai meu Deus do céu. Ele fala assim: eu continuo no controle. Tudo bem que o gafanhoto veio e comeu, mas eu vou restituir e vou renovar, gerando novas oportunidades na sua história. A gente não pode ser aquela pessoa que não aprende. Tem gente que não aprende. Já lidou com gente que toda hora tem que pedir desculpas, porque erra toda hora, porque não tem um pouquinho de bom senso? Então não podemos ser assim. E onde a gente acha o bom senso e essa estrutura de continuar? Nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, na convivência com Deus. Agora, tudo que a gente faz, ou deixa de fazer, Ele diz que Ele quer fazer novo.
fazer de você uma pessoa melhor. Porque você faz parte da história da redenção desse planeta, Senhor. Olha que trem bonito, cada um de nós. Para isso acontecer, Ele precisa achar lugar no meu coração, como eu já disse. Achar lugar no seu coração. Ele precisa estar no controle. Deixa Ele dirigir sua vida. Para de dar palpite. Descansa nele. Sabe quando a gente começa a dar palpite para Deus? É um grande engano e uma vã idolatria. Quando eu acho que eu sei o que é melhor para mim. Somente Ele é que tem o poder de renovar os seus sonhos, as suas esperanças, tirando de você a desilusão, a tristeza, tirando você da apatia, da ira, da mágoa, da amargura, do rancor, implantando agora nova coisa. Implantando nova esperança para um futuro novo, para uma vida melhor. Porque Ele nunca vai deixar você perdido onde você está. Ele quer mudar a sua vida e é uma promessa dEle renovar e restituir aquilo que foi tirado. Ele tem um propósito perfeito e eterno para nós. E lembre-se que Ele tem para nós uma vida abundante. Foi isso que Jesus prometeu. Eu quero que vocês vivam vida, e vida em abundância. E para viver vida em abundância, não é relacionado com as coisas materiais. Viver vida em abundância é uma paz que vai além da lógica, que ultrapassa as circunstâncias. É uma paz que se entrega e deixa que Ele dirija a nossa vida. Por isso nem os seus aparentes fracassos podem deter o propósito de Deus para a sua vida. Pode parar, Senhor. Nem as suas aparentes derrotas podem determinar o seu futuro. Nem as circunstâncias roubadas de você podem ditar a forma que você deve viver hoje. Nem as mudanças repentinas na sua trajetória, sejam elas por morte, desilusão, destruição ou qualquer outra coisa, não podem obstruir a fé e a confiança naquele que te criou, naquele que cuida do seu destino. Nem aquilo que ainda não chegou, que você está esperando, não pode gerar amargura, nem porque não aconteceu e nem porque você não sabe se vai acontecer. Não pode gerar amargura, nem para com a pessoa que fez promessa e nem para com aquele que um dia te desenhou, cuida de você, tem um propósito para você e deseja o melhor para você, porque Ele te ama. Aqui eu tenho até o direito, presta atenção, de não entender muito bem o processo de Deus. Eu tenho o direito até de contender com Ele. Falar assim, o que está acontecendo aí? Eu tenho o direito, mas eu preciso entender que eu não posso deixar que minha vida fique somente no controle das minhas mãos, o meu tempo. Eu vou ser de alguma forma roubado se aquilo ficar nas minhas mãos. Eu tenho que deixar nas mãos daquele que me criou, daquele que me amou, e de uma maneira singular, que me chama pelo nome. Então aqui é no tempo de Deus, é no Kairos de Deus, porque Ele tem o poder de interferir no nosso cronos, nessa vida nossa aqui. Pode devolver a você, restituir a você toda a alegria que muitas vezes lhe foi roubada, renovando as suas forças e dando a você nova esperança para continuar, porque só Ele, nosso Deus, o Senhor Yahweh, é Senhor de todas as coisas, inclusive do tempo. Nós precisamos, para que aprendamos isso e recebamos isso, a restituição e a renovação, numa verdadeira consagração. Eu preciso consagrar inteiramente a Ele, permitindo que a ação divina interfira nas minhas decisões, deixando que a eternidade de Deus, o plano dEle, chegue e penetre em nossas vidas falíveis e tão míopes e diminutas nessa nossa situação humana, que nós vivemos. E assim, quando eu faço isso, permito isso,
Eu sou conduzido a uma experiência íntima e pessoal, transformadora, com o Cristo ressurreto. E olha para mim, eu descanso. Quero encerrar. Hoje, eu falei que a gente precisava refletir sobre essa vida que temos vivido. Por esses 70, 80, 90 anos que Deus nos deu. Nos foi presenteada. Se você está aqui hoje, é porque Ele quis que você estivesse aqui hoje. Se não fosse isso, você não estaria aqui. Uma coisa tão lógica e simples. Eu preciso colocar a minha jornada. Nós precisamos colocar as nossas jornadas na mão do Altíssimo, para que Ele, no kairós dele, entre no nosso cronos. E que esse cronos seja completamente impactado e renovado e restaurado e refeito para a glória exclusiva de Deus, no plano que Ele tem para você. Perfeito, infalível, mesmo que você não entenda. Assim, só assim nós seremos abençoados e repletos de alegria, esperança e muita paz. Vamos orar. Ó Deus, que o Senhor abençoe o nosso tempo, a nossa vida, esses anos que o Senhor tem nos dado e os que o Senhor ainda vai nos dar. Seja gracioso para conosco, mas ensina-nos a viver de modo a obedecermos, a entregarmos. Para que mesmo as aparentes derrotas que elas virão, ou parecem que são derrotas, a gente sabe que elas nunca poderão deter o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor nos dá, que percebamos esse elemento tempo, como tudo que temos, entregando esse tempo, nossas vidas, tudo que temos, ao Senhor, para que sejamos melhores amanhã do que fomos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém.